sou a Jéssica, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Espero muito que vocês gostem da história de hoje. Que a Segunda Guerra Mundial foi cheia de horrores, bizarrices e muita crueldade. Eu acho que todo mundo já sabe. E todo mundo já sabe também que a guerra esconde mais histórias do que contam aí os livros de história. E para começar o nosso quadro, para inaugurar o nosso quadro, nada mais justo do que começar com essa história, resumir essa história bizarra e muito louca que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e entre Japão e China, entre muito ataque, muita gente passando fome, muita gente morrendo de fome. O governo japonês anunciou do nada assim a criação de uma agência de pesquisas de saúde pública. Um tempo depois se descobriu que aquilo ali era uma verdadeira escola, fábrica de bizarrices e de experimentos com armas biológicas, principalmente com armas biológicas. Se eles tivessem usado tudo que eles descobriram e que eles pesquisaram e que eles criaram ali dentro de arma biológica e de tudo mais, eles poderiam ter destruído metade da população mundial. Olha só que louco, para você ver como a vida humana é bem frágil e como pode dar merda aí a qualquer momento, entendeu? Mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Já sabemos que esses experimentos eram feitos com humanos, mas aí você vai me perguntar, Jéssica, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram prisioneiros chineses, principalmente. Alguns russos, mas principalmente prisioneiros chineses. E assim, essa agência ela tinha permissão para fazer qualquer tipo de experimento, seja ele fatal ou não. Ou seja, essas pessoas eram consideradas apenas experimento mesmo, apenas um objeto de experimento. Eles não tinham a menor pena e nem a menor humanidade com essas pessoas. Então eram feitos de tudo que vocês pensarem e imaginarem com essas pessoas. Para resumir a história, eu vou contar aqui as coisas que eu achei mais bizarras que eles faziam lá, tá bom? Congelamento. Tinha um cientista loucão lá que ele tinha verdadeira fixação por descobrir esse processo de congelamento e descongelamento. Então, diariamente, alguns presos, né, eram colocados a situações extremas, ou seja, eles mergulhavam partes dos seus membros, tipo pé ou mão, em banheiras geladas e eles ficavam ali até que esse membro congelasse, literalmente congelasse, até que criasse uma capa de gelo naquele membro. O que consistia aí o experimento? Ele simplesmente queria saber como que era esse processo de descongelamento da pele humana. Então, tanto o processo natural quanto um processo adiantado. Então, algumas pessoas eles simplesmente jogavam água quente e outras pessoas eles simplesmente deixavam aquela pele descongelar naturalmente para ver como que era esse processo, como que ficava depois, para ver o processo. Para vocês terem uma ideia, congelava a tal ponto que se você batesse nos membros, pareciam madeira, porque estava literalmente congelado. Agora, gente, vocês imaginam, se a gente, quando vai pegar uma coisa gelada no freezer e a mão parece que queima, você já corre e lava na pia, imagina o sofrimento que essas pessoas não devem ter passado. É surreal imaginar alguém passar por isso, não dá. Se você achou isso bizarro, vocês vão ver a segunda coisa, o segundo experimento mais bizarro que eu achei que eles faziam lá. Vivissecção. Vivissecção. Eu vou deixar um nome aqui, gente. Não tô conseguindo pronunciar direito, mas o que é isso? É a prática de mutilar corpos humanos, né? De tirar órgãos humanos sem anestesia. Por quê? Porque eles precisavam saber o processo dos órgãos ali dentro com a pessoa viva. Então eles abriam as pessoas vivas para estudar os órgãos por dentro, porque eles precisavam daquelas funções ali ainda... Eles precisavam daquela função ainda ali acontecendo. Então eles simplesmente abriam, mutilava, tirava os órgãos de dentro para ver como que era, como que aquele órgão funcionava.
e com a pessoa viva, tá, gente? E a pessoa ia ficando lá viva até enquanto as coisas estivessem funcionando, enquanto eles conseguissem estudar alguma coisa, eles mantinham a pessoa viva. Os órgãos já eram, não dava mais pra fazer nada, eles simplesmente atiravam na pessoa, enterravam, ou simplesmente enterravam a pessoa viva. Não tinha critério. De qualquer forma, era... Gente, isso é bizarro. Isso é muito bizarro. E a terceira coisa, né, que a princípio era para fazer isso, que eram o teste de armas biológicas e o teste de armas mesmo. Tipo, todas as armas que eles iam usar, eles testavam em humanos. Eram injetados nessas pessoas, tipo, as piores doenças que você pode imaginar, inclusive doenças sexualmente transmissíveis. Então eles estudavam todo aquele processo de como que aquilo ali reagia, de como aquilo ali funcionava em humanos. Surreal, com vermes, com veneno, todo tipo de experimento eles faziam. Até jogar coisas pesadas no corpo das pessoas para ver como que é o processo de esmagamento do osso, da pele humana, até trancar pessoas assim num quarto e deixar essas pessoas sem água e sem comida, porque eles queriam ver quanto tempo que o ser humano sobrevive sem essas coisas. Isso foi só as coisas que eu achei mais bizarras, tá? Então tem muito mais experimentos que eles faziam ali dentro. Acredita-se que cerca de 10 mil pessoas morreram ali dentro. O governo japonês nunca pediu desculpa ao povo chinês por essas atrocidades e, na verdade, eles meio que nunca admitiram. Depois, com o final da guerra, esses caras, esses cientistas, para não serem presos, eles deram toda a pesquisa, tudo o que eles conseguiram durante esse tempo todo para os Estados Unidos, e todos eles conseguiram o perdão. Sim, todos esses caras, todas as pessoas que trabalhavam lá foram perdoados. Alguns continuaram exercendo a profissão, outros não, mas ninguém, exatamente ninguém, foi punido por isso. Então foram mais de 10 mil vidas ceifadas de formas absurdas, e quem fez foi perdoado. Então, gente, essa foi a história resumida de hoje. E eu vou trazer uma vez por semana esse quadro aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Se vocês não curtirem, eu não trago mais. Mas a ideia é resumir histórias. Contar algumas histórias interessantes e algumas bizarras, sim, em pouco tempo, tá? Sem muito mimimi. É só resumir a história. Vamos direto ao ponto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquela moral. Se inscreve no canal para você receber outras histórias e dá o like. E se você tem alguma sugestão ou se você quer falar alguma coisa, o que vocês acham dessa história, deixa aí nos comentários. E muito obrigada, até a próxima!